Portanto, na hora anterior tivemos a nossa irmã Isabelinha, que nos presenteou com o diálogo do Padre, e, portanto, vamos aqui numa nota um pouquinho introdutória falar um pouco do que é o livro O Espiritismo. Não é que é o Espiritismo, a obra em si, o que é o Espiritismo. É a primeira das duas obras complementares sobre o Espiritismo, publicada por Allan Kardec no ano de 1859. Trata de forma introdutória e bastante didática sobre a doutrina espírita. Encerra de forma compacta uma introdução aos conceitos do Espiritismo e ao conhecimento do mundo invisível, um resumo da doutrina espírita, além de esclarecimentos em relação às principais dúvidas e objeções mais comuns que se levantam em relação à doutrina. Divide-se em 3 capítulos. O primeiro sobre a forma de diálogos, com um crítico, um cético e um padre, que traz respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina, bem como apropriadas refutações aos seus contraditores. O segundo, que é o que vamos iniciar hoje, expõe partes da ciência prática experimental, caracterizando-se como um resumo do livro dos médios, e no terceiro capítulo é publicado o resumo do livro dos Espíritos, com a solução apontada pela doutrina espírita de problemas de ordem psicológica, moral e filosófica. Eu, antes de começar a ler o capítulo, faço o contrário, apresento o resumo dele. O segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução completa, o observador novato deve dirigir a sua atenção para julgar com conhecimento de causa. É de alguma forma o resumo do livro dos médios. As objeções nascem, o mais frequentemente, de ideias falsas que são feitas a priori sobre o que não se conhece. Corrigir essas ideias é antecipar-se às objeções. Tal é o objeto deste pequeno escrito. Então, sim, vamos agora iniciar a leitura do capítulo 2. É um erro crer-se que basta a certos incrédulos verem fenómenos extraordinários para estarem convencidos. Aquele que não admitem a alma ou o espírito no homem, não podem admiti-lo fora do homem. Por conseguinte, negando a causa, negam o efeito. Chegando assim, quase sempre, com uma ideia pré-concebida e uma posição de negação que os desviam de uma observação séria e imparcial. Fazem perguntas e objeções às quais é impossível responder-se instantaneamente de um modo completo, porque seria preciso, para cada pessoa, fazer uma espécie de curso e recomeçar as coisas desde o início. O estudo prévio tem por resultado responder antecipadamente às objeções das quais a maioria é fundada sobre a ignorância da causa dos fenómenos e das condições nas quais eles se produzem. Aqueles que não conhecem o Espiritismo imaginam que se produzem fenómenos espíritas, como se fazem experiências de física e de química. Daí a sua pretensão em os submeter à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para a observação. Não admitindo, em princípio, a existência e intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo a sua natureza, nem o seu modo de ação, eles agem como se operassem sobre a matéria bruta. E do facto de não obterem o que procuram, concluem que não há espíritos. Colocando-se num outro ponto de vista, compreender-se-á que os espíritos, sendo a alma dos homens depois da morte, nós mesmos seremos espíritos
e que estaríamos pouco dispostos a servirmos de joguete para satisfazer as fantasias dos curiosos. Se bem que certos fenómenos passam a ser provocados em razão de provirem de inteligências livres, eles não estão jamais à disposição absoluta de quem quer que seja e quem se empenhasse em obtê-los à vontade, provaria a sua ignorância ou a sua má-fé. É preciso esperá-los, compreendê-los na sua passagem e, frequentemente, é no momento em que menos se espera que se apresentam os factos mais interessantes e mais concludentes. Aquele que quer seriamente instruir-se deve, pois, levar nisso, como em todas as coisas, a paciência, a perseverança e fazer aquilo que é necessário. De outro modo, é melhor para ele disso não se ocupar. As reuniões destinadas às manifestações espíritas não estão sempre em boas condições, seja para obter-se resultados satisfatórios, seja para conduzir à convicção. Há reuniões mesmo, é preciso nisso convir, das quais os incrédulos saem menos convencidos do que quando entraram, fazendo restrições àqueles que lhes falam do caráter sério do espiritismo, em vista das coisas frequentemente ridículas que testemunharam. Eles não são mais lógicos que aquele que julgasse uma arte pelos esboços de um estudante, de uma pessoa que pela sua caricatura, ou de uma tragédia pela sua paródia. Ou de uma tragédia pela sua paródia. O Espiritismo tem também os seus estudantes e aquele que quer esclarecer-se não há os seus ensinamentos em uma só fonte. Não é senão pelo exame e pela comparação que ele pode assentar o seu julgamento. As reuniões frívolas têm um grave inconveniente para os iniciantes que as assistem quando lhes dão uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Aqueles que não assistiram senão a reuniões deste género não saberiam levar a sério uma coisa que vem tratada com leviandade por aqueles mesmo que dela se dizem seus adeptos. Um estudo prévio os ensinará a julgar a importância daquilo que veem e a separar o bom do mau. O mesmo raciocínio se aplica àqueles que julgam o espiritismo por certas obras excêntricas que não podem dele dar senão uma ideia incompleta e ridícula. O espiritismo sério não é mais responsável por aqueles que o compreendem mal ou praticam incessantemente, como a poesia não é responsável por aqueles que fazem maus versos. É deplorável, diz-se, que tais obras existam porque elas comprometem a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que ela não tivesse senão obras boas, mas o maior erro cabe àqueles que não se dão ao trabalho de tudo estudar. Todas as artes, todas as ciências, aliás, estão no mesmo caso. Não há sobre as coisas mais sérias tratadas absurdos e cheios de erros? Porque o espiritismo seria privilegiado a esse respeito, sobretudo no seu início, se aqueles que o criticam não o julgassem pelas aparências, saberiam o que ele admite e o que ele rejeita, e não o acusariam daquele que ele repudia em nome da razão e da experiência. Portanto, o segundo capítulo termina aqui. Eu, nas minhas pequenas pesquisas, entendi que eu encontrei aqui 3 perguntas que penso serem pouco pertinentes sobre os fenómenos mediúnicos e tudo o que se passará numa sessão mediúnica. E às vezes o irmão Fernando questiona que ao estudo vem muito pouca gente, mas se abrissem a liberdade às pessoas de assistirem a uma sessão mediúnica, a casa enchia. Ora, para isso não é assim. E então, com base nessa questão, eu fiz a minha pequena pesquisa, onde questionei isto. O público pode frequentar as reuniões mediúnicas no centro espírita?
As reuniões mediúnicas são atividades íntimas da casa espírita e só devem ser frequentadas por pessoas habilitadas para a tarefa. Allan Kardec ensina que a concentração e a comunhão de pensamentos, sendo as condições necessárias de toda a reunião séria, compreende-se que o grande número de assistentes é uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Portanto, as reuniões mediúnicas devem ser realizadas apenas pela equipa da casa, formada por médios, doutrinadores, passistas e o secretário. O hábito de realizar reuniões mediúnicas na presença de pessoas obsidiadas ou do público estranho ao quadro de trabalhadores é completamente inadequado e não atende aos propósitos kardecistas desta atividade. Além de não resolver nenhum problema na área da desobsessão, ainda coloca as pessoas sob o risco do desequilíbrio. Portanto, como vêem, não pode ser qualquer pessoa. Outra pergunta que eu também achei interessante foi: quais os pré-requisitos para participar de reuniões mediúnicas? E quando a pessoa que participa não se encontra bem? A primeira condição a ser considerada é se a pessoa faz parte do quadro de trabalhadores do centro espírita. Pronto. À partida, temos que ser trabalhadores do centro. Não se pode admitir ninguém num trabalho dessa natureza se não fizer parte da equipa de tarefeiros, estando integrada nas ideias da casa. O simples facto de ser médio não credencia ninguém a trabalhar nas sessões espíritas de intercâmbio espiritual. Sendo trabalhador do centro espírita, ela deve estar inserida nas reuniões do estudo das obras básicas, portanto, o estudo aqui sempre à segunda-feira, para que se possa instruir sobre a doutrina que professa. O trabalhador que não estuda, não se instrui, estando, portanto, desesperado para desempenhar tão grave tarefa, deve trabalhar incessantemente pela sua melhoria, a fim de merecer a assistência dos bons espíritos. Portanto, tem que estar sempre equilibrado. Precisa participar ativamente dos trabalhos da casa, inclusive no campo da assistência social, desenvolvendo assim o sentimento do amor ao próximo, quando em contacto com o sofrimento dos irmãos necessitados. Se a pessoa, quando no exercício da mediunidade não se encontra bem psiquicamente, deve ser afastada das atividades práticas e submete-se à assistência dos espíritos no tratamento que a casa espírita deve oferecer. Portanto, meus irmãos, se alguém tem curiosidade em querer participar em sessões mediúnicas, tem que seguir estes parâmetros. Não podemos, de modo nenhum, dizer porque é que está e eu também gostava de estar. Não. Cada um está no seu grau e está porque tem que estar. Portanto, não é uma coisa de ânimo leve, não é? Agora, fazendo a reflexão de todo este capítulo, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela prescreve a indulgência porque da indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as tentações e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. A melhor religião é o amor, a melhor filosofia a caridade e a melhor ciência o discernimento. Pelo Espírito Miramês.